Pessoal, eu vou mandar uma explicaçãozinha bem rápida sobre a resolução da equação do segundo grau. É o material que eu postei para vocês no roteiro de estudos, tá? Dessa semana agora, do dia 8 de junho, que vocês vão ter que desenvolver nos próximos 15 dias, tá? Eu não sei se as aulas do Centro de Mídias, se eles vão começar pela equação do segundo grau, tá? Mas se eles inverterem a ordem lá dos conteúdos, a gente acompanha as aulas do Centro de Mídias e eu vou passar esses exercícios para vocês agora, tá bom? Mas eu acredito que eles também vão explicar essa resolução de equação do segundo grau lá no Centro de Mídias também, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa observar é a seguinte. Toda equação do segundo grau, lembrar que a palavra equação é igualdade, né? Então, a gente tem, ó, esse lado igual a esse. Então, você tem que colocar valores para x aqui, que essa equação vai dar igual a zero, tá bom? Isso é uma equação, igualdade. Resolução da equação do segundo grau é saber os valores que você vai encontrar para x, que você vai substituir aqui, que vai dar zero. A gente vai utilizar o método que eu vou usar com vocês, é a utilização da fórmula de Bhaskara, tá? Talvez o Centro de Mídias, eles façam a resolução da equação com um outro método, ok? Mas eu vou passar para vocês esse, aí conforme eles forem passando lá, vocês vão analisando qual método vocês vão escolher, tá? O importante é chegar no resultado. Agora, o caminho que você vai utilizar fica a critério de vocês, tá bom? Então, eu coloquei a formulinha aqui e eu vou resolver um exemplo aqui com vocês e baseado nesse exemplo, vocês tentem fazer o que eu coloquei aí no roteiro de estudos, tá? Bom, então, a primeira equação do segundo grau que eu coloquei aí como exemplo é 3x² menos 7x mais 2 igual a zero. Então, qual vai ser o valor de x que eu vou colocar aí, tá? No lugar do x, que isso daí vai dar zero. Então, Bhaskara desenvolveu uma fórmula para a gente conseguir resolver isso, tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte, ó. O número que está grudado no x², a gente vai chamar de A. O número que está grudado no x é o B. E o número sozinho, sem letra, é o valor de C, tá? Essa equação do segundo grau é uma equação completa, porque ela vai ter o valor de A, de B e de C, tá bom? Depois a gente fala um pouquinho sobre a equação do segundo grau incompleta. Então, vamos lá. Nessa equação aqui, 3x² menos 7x mais 2. Qual que é o valor de A? A igual a 3. E o B? B vai ser igual. O B é o número que está grudado no x. Esse valor grudado no x aqui é menos 7, tá? Observem isso. Menos 7. E o C é um número que não tem letra, é 2. 2 mais 2 é a mesma coisa. Aqui também 3 mais 3. Então, vamos pegar a primeira parte da formulinha de Bhaskara. Esse triângulo aqui chama delta, tá bom? É uma letra grega. Delta igual b² menos 4 vezes o termo A vezes o termo C. Então, vamos lá. Delta igual b² menos 4 vezes o A vezes o C. Delta igual. Qual que é o valor de B? Menos 7. Então, onde é B, vou substituir por menos 7 e sei que tem que levar ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quanto vale A? 3. Vezes o valor de C, que vale 2. Resolvendo essa continha. Quanto que é menos 7²? Nós falamos muito sobre potenciação no começo do ano. Por quê? Porque nós estaríamos utilizando agora. Então, ó, menos 7² vai dar 49. Essa multiplicação você vai fazer tudo de uma vez. Ó, faz assim, ó, menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 2, menos 24, ó. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Menos com mais, menos com mais, menos. Qual vai ser o valor de delta? 49 menos 24 vai dar 25. Ok, encontrei o valor de delta, mas agora a gente vai substituir na segunda parte da fórmula para achar o valor de x, que é esse que nos interessa. Então, o valor de x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a.
x igual menos da fórmula, qual que é o valor de b? Menos 7, tá vendo? Ó, esse menos aqui não tem nada a ver com esse. Menos, aí abre o parênteses, menos 7, que é o valor de b, mais ou menos, lembra do mais ou menos aqui fora? Tanto o valor positivo como o valor negativo elevado ao quadrado vai dar um número que está dentro da raiz, quando a raiz é quadrada. Lembram disso? Então, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Qual que foi o delta que nós encontramos? 25, então é só substituir. Dividido por 2 vezes o A. Qual que é o valor de A? O A vale 3. Então, x vai ser igual. Menos com menos, mais 7. Tirei o parênteses. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Dividido, 2 vezes 3, 6. Agora, gente, nós vamos encontrar dois valores, duas respostas. A gente vai chamar de x' e x, duas linhas. Na parte de cima, aqui você vai usar o positivo. Vai ficar assim, ó, mais 7, mais 5 sobre 6. E na parte de baixo, você vai usar esse negativo. Mais 7, menos 5 sobre 6. Qual que é o valor do primeiro x? 7 mais 5, 12. 12 dividido por 6 dá 2. O valor de baixo agora. 7 menos 5, 2. 2 sobre 6. Simplificando essa fração, 1/3. Então, qual que é o resultado dessa equação? Conjunto verdade, né? Conjunto solução. 1/3 e 2. Essa é a resposta dessa equação do segundo grau, beleza? Pessoal, tentem fazer esses exercícios que eu deixei no roteiro, baseado nesse modelinho, nesse vídeo que eu tô mandando para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, postem lá no grupo, que eu, quando possível, ajudo vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.